Jesus, ele estava indo e ele ia a Jerusalém. E para chegar lá, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Quando nós olhamos isso, ele passou pelo meio de Samaria. Você acha que era uma simples cidade, mas não. Samaria era uma região habitada por samaritanos. Eles eram considerados um povo misto, e com que os judeus eles não tinham bom relacionamento, eles não tinham boa convivência. Quando nós dizemos que ele era um povo misto, é como aquelas pessoas que vêm na igreja e creem uma parte da Bíblia e outra ela não crê. Ela crê em algumas coisas, mas nas outras elas não creem. Elas acreditam e recebem uma parte da Bíblia, mas o restante ela vive de acordo com o seu pensamento e de acordo com os princípios e os caminhos do mundo. Era uma pessoa mista, que nem disse, um pé na igreja e um pé no mundo. Ali os samaritanos, eles até tinham crença, eles criam em Deus, eles até criam em algumas partes da Torá, mas tinha outras partes que eles não acreditavam. E quantas são as pessoas que estão no nosso meio, que creem parcialmente na palavra de Deus, creem parcialmente no Evangelho de Deus? Elas vêm na igreja e o pastor até prega, uma parte ela toma posse e crê, e a outra parte ela fala, isso daí não é para mim. O que é bom para ela, o que é tome posse da sua chave, tome posse da bênção, a pessoa fala, isso é para mim. Deus está falando hoje. Mas quando fala, arrependa-se dos vossos pecados, largue as más amizades, deixe as más conversações, deixe a mentira, a falsidade, a idolatria. Eu só falei, isso daí não é para mim, não. Isso daí é com fulano ali, ó. Não. Nós temos que entender que não tem como vivermos uma parte da palavra. A Bíblia nos instrui que para nós vivermos a promessa dele, nós temos que ser integrados. Nós temos que ser completos. Davi, ele teve uma boa intenção quando ele foi pegar a arca da aliança, mas ele fez da maneira errada, como um dia eu já preguei aqui na igreja. Ele, ao invés de chamar a tribo de Levi, os levitas pegarem a arca da aliança, ele pegou um dos seus soldados com a carroça e quis transportar a arca da aliança. E ali trouxe destruição e maldição para a vida dele. Mas ele não tinha uma boa intenção, igreja, porque ele queria buscar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Ele queria trazer a arca da aliança para a casa de Deus, mas ele teve uma boa intenção, agindo de uma forma, e ali ele viveu bênção ou maldição na vida dele? Maldição. E assim é o que acontece no meio do cristianismo. Muitas e muitas pessoas têm excelentes intenções. Ela tem sim uma boa intenção, ela crê em Deus, mas ela faz as coisas parcialmente. Elas fazem as coisas do seu jeito, da sua hora, do seu momento, e aí elas não vivem a bênção, elas vivem o que? Maldição. Então, aqui os samaritanos, eles tinham essa característica, e pelos judeus saberem como eles eram, os judeus não queriam se relacionar com os samaritanos. Para você entender a severidade desse conflito, os judeus preferiram dar uma volta em todo o território para chegar em Jerusalém do que passar por Samaria. Imagine, você tem um caminho mais rápido. Para você não passar perto dos samaritanos, você dava uma volta muito mais
maior. Passando por ali, você gastava 15, 20 minutos. Dando a volta, você ia durar 1 hora e meia. Eles preferiam ir pelo caminho mais longo para não passar pelo meio de Samaria. Mas note que Jesus, ele considerou passar por Samaria. Jesus, ele demonstrava que ele não veio para julgar, mas Jesus veio para salvar. Os judeus tinham um caráter de julgamento, e eles não entrariam lá, eles não falavam com aquele tipo de pessoa. Mas Jesus, ele veio com um princípio: salvar os perdidos, salvar os cansados, salvar os desprezíveis pela sociedade. E é esse que tem que ser o evangelho que está no nosso coração. Tem pessoas que a gente vê que às vezes é cabeça dura, que estão num caminho ruim, mas nós temos que orar por elas e levar o evangelho de Jesus, para que através do mesmo a pessoa se liberte, se converta e seja salva. Glória a Deus. Minha mãe e meu pai falavam que, eu acho que foi, era a senhora ou o pai que falava que quando passava na rua tinha uns cristãos que viravam a cara? Era a senhora. Ela falava que quando era mais nova, tinha pessoas que eram cristãs, que eram crentes, e quando ela passava pela rua, a pessoa virava a cara para ela. Imagina. E aí ela falava: não entendia. Eles não eram da igreja, por que eles faziam isso? Aquelas pessoas se achavam melhores. E elas desprezavam quem não estava na igreja, quem não servia a Jesus. Mas é esse o evangelho que está sendo ensinado na palavra de Deus? Foi esse o evangelho que Jesus nos trouxe? De a gente desprezar aquele que está no erro? De a gente virar a cara para uma pessoa porque ela não conhece Jesus? E ali os judeus faziam, e isso acabou nos dias de hoje? Acabou? Acabou nada. É muito crente que se acha melhor do que outros. Às vezes é dentro da igreja, um se achando melhor do que o outro. É o obreiro se achando melhor do que o membro, é o que canta achando melhor do que o outro. É um misericórdia, gente. Não, aqui não é competição. A casa de Deus não é uma competição. É um lugar pelo qual nós vamos buscar a Deus para sermos melhores, um lugar pelo qual vamos se converter para levarmos a palavra de conversão para o próximo. E ali acontecia isso, mas Jesus veio quebrar o paradigma. E qual que era essa quebra que ele queria mostrar? Que ele veio para salvar. E qual que é o papel da igreja? É salvar só aquele que está de vestido, de saia, bonitinho? É esse o nosso papel? É pegar aquele que já está bonitinho. Esse aí é bom para salvar. É esse? Não. Nosso papel é o quê? É ir salvar aquele que está mesmo com a mini saia, lá em cima. É aquele que está lá nas drogas, é aquele que é assassino, aquele que é traficante. É difícil, mas foi esse o evangelho que Cristo nos trouxe. Ele não veio salvar só os bons. Ele veio antes de ele morrer, ele salvou quem? A cruz. Ele podia ver a condenação ali, e ele falou: os homens já o condenaram, ele é ladrão, o que eu posso fazer? Já foi condenado, aquele homem já tinha sido condenado pelos homens, mas por Deus teve salvação. Às vezes eu e você condenamos pessoas, por nós vai para o inferno. A gente pensa: esse daí vai para o inferno.
a gente já condenou, já julgou, já deu o veredito, já deu a sentença, como a irmã diz. Mas Jesus tem a salvação. E é esse o evangelho que tem que ser pregado. Jesus é a salvação para o pecador. Jesus é a salvação para o errante. Jesus é a salvação para o desprezado. Jesus é a salvação para aqueles que já foram condenados. Porque na ótica humana, aquele homem já foi condenado, sentenciado, e o veredito já foi determinado, ele já foi crucificado. Não tinha mais retorno, não tinha mais salvação. E tem pessoas que estão numa vida que falam: não tem mais salvação para mim. Tem pessoas que às vezes entrou tão profundo na criminalidade que dizem: não tem mais volta. Eu entrei em um lugar que agora eu só saio daqui morrendo. Mas eu quero te dizer, a palavra diz: tem salvação. Não importa o tamanho do meu, do seu e do nosso pecado. Para Jesus sempre terá salvação. E ali, através dessa atitude de ele passar por Samaria, entrar em Samaria, um lugar que os cristãos não entravam, um lugar que as pessoas não se comunicavam. A Bíblia fala de uma samaritana que Jesus achou no poço. Ela diz: como tu falas comigo, eu sendo samaritana? Aí está uma base bíblica para isso que eu estou dizendo. A própria samaritana dizia: como que eu, sendo samaritano, o Senhor fala comigo? Porque era uma rixa, era uma contenda tão grande que os judeus não se comunicavam, eles não falavam com os samaritanos. E como nós vamos salvar uma pessoa perdida se nós não se comunicamos com ela? Tem pessoas que falam: eu não falo desse tipo de pessoa. Poxa, então como que nós vamos levar o evangelho para essas pessoas? Existem duas diferenças. Existe você ir conversar, comunicar o evangelho e depois se apartar. A dificuldade é que as pessoas estão sendo contaminadas pelas questões do mundo. Ela vai lá com o princípio de pregar, e aí está vendo daqui a pouco sentado lá tomando a cervejinha. Então a pessoa tem que ter um entendimento. É pregar, não é para ficar lá no meio, não é ficar lá com papinho, não é para ficar com história. Você vai lá e prega e depois segue o teu caminho. E o que acontece é que muitas pessoas não estão entendendo que a nossa missão é pregar, não ficar com a amizadinha com o incrédulo. Uma pessoa, porque você sabe que más convivências contaminam, corrompem bons costumes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você conversar, você pregar é uma coisa, tudo bem. Mas você ficar ali no meio, diariamente, ouvindo aquelas besteiras, aí já é uma outra coisa. E aí as pessoas generalizam. Ou fala e se contamina, ou não fala nada. A gente tem que ter limites. E através desse contato, nós seremos luz, nós seremos sal. E nós não seremos contaminados, mas nós contagiaremos as pessoas a serem de Deus. E ali a palavra de Deus diz que Jesus, passando por Samaria, se aproximaram dele 10 leprosos. 10 homens que detinham uma lepra se aproximaram de Jesus
e de longe clamaram a ele, dizendo: Mestre, tenha misericórdia de nós. Qual foi a motivação desses leprosos para irem até Jesus e o adorarem e o clamarem? Aqueles homens, eles tinham lepra, uma doença infecto-contagiosa. O que significa isso? Que transmite. Aquela infecção, aquela doença de pele poderia ser transmitida para outra pessoa. Então, isso daí fazia com que eles fossem impedidos de conviver na sociedade. A Bíblia diz que uma pessoa leprosa era tirada do arraial e ela estava isolada de todo mundo. Ela não poderia conviver no ambiente com outras pessoas, porque ela poderia trazer o contágio dessa doença. Então ela era tirada, ela retirada do arraial e colocada distante. Então a primeira coisa que eles sofriam muito: isolamento. O segundo problema que eles tinham, essa doença tinha sinais e sintomas. Os sintomas que essa doença trazia era dor, descamação da pele, as peles deles caíam, vermelhidão, rubor. Eles tinham coceiras que eram tremendas, feridas, mau cheiro. Eles sofriam todos esses problemas. E aí eu te pergunto, qual era a motivação desses homens para irem até Jesus? O sofrimento. O sofrimento fez com que motivassem eles a irem até Jesus. E quantas são as pessoas que a motivação que traz ela para a igreja é qual? É o sofrimento. Esses homens sofriam na área da sua saúde. Tem pessoas que vêm aqui por um problema na sua saúde. Tem pessoas que vêm aqui por um problema familiar, sentimental. Tem pessoas que vêm aqui com um problema financeiro. Cada pessoa, às vezes, tem um motivo de sofrimento pelos quais ela vem até quem? Até Jesus. Por qual motivo? Porque elas creem que através de Jesus elas podem ter o quê? Cura, salvação, libertação, mudança de vida. E eu quero que você entenda muito isso que eu estou falando. Qual que era a motivação daqueles leprosos para irem até Jesus? O sofrimento. Todos nós viemos para Cristo com uma motivação. E aqueles homens vieram com esse sofrimento, e você muitas vezes vem com sofrimento. E aqueles homens creram em Jesus. E eles chegaram até Jesus com aquela situação extrema de dificuldade e clamaram a Jesus, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nós não suportamos mais isso. Porque eles entendiam que em Jesus tinha cura. Eles entendiam que em Jesus tinha libertação, salvação. E é isso que nós temos que pregar. Em Jesus tem salvação, em Jesus tem libertação, em Jesus há cura. E as pessoas, tendo esse discernimento, elas vão ir buscar quem? Jesus. Elas vão recorrer a quem? A Jesus. E quando aqueles leprosos clamaram a Jesus, Jesus disse: ótimo, então vá até o sacerdote, mostra a eles que será curado. Jesus determinou a cura. Estava na lei que um leproso tinha, depois que fosse curado, ele tinha que ir até um sacerdote. O sacerdote ia fazer a análise dessa pessoa para se realmente ela estava curada e ela poderia voltar para o convívio, mas ela teria que primeiro passar por uma análise do sacerdote. Jesus nunca quebra a lei, Jesus
sempre ele segue a palavra de Deus. E ali, Jesus deu a ordem: vá até lá, o sacerdote, e vocês serão curados. E aí acontece algo muito maravilhoso. Na hora que Jesus deu a palavra, aqueles homens foram curados? Sim ou não? Não. Nessa ocasião, eles não foram curados, não. Jesus deu a palavra e naquela hora não foi curado. E a Bíblia diz que eles estavam andando, eles estavam indo até o sacerdote. E enquanto eles estavam indo, um percebeu que estava curado. Eu não sei se você já pegou, mas quando eles receberam a palavra, na hora não foi curado imediatamente, mas enquanto eles estavam caminhando, a cura chegou. Olha o que o Senhor está dizendo. Tem pessoas que vêm aqui na igreja e recebem uma palavra, e na hora ela não vê nada. Ela não enxerga nada, ela fala: mas eu não recebi a palavra, por que não aconteceu? Aí vai passando os dias, os meses, até anos, e chega uma hora que você vê a obra de Deus. Quando eu li isso, eu lembrei logo do testemunho da senhora do Esporão. Pega o microfone e já conta esse testemunho. Eu acho que você já contou, não contou? Mas vamos contar de novo. Venha lá contar o seu testemunho do... Oxe, porque na hora eu lembrei. Fica aqui desse ladinho para todo mundo ver. Pode contar o seu testemunho. E o dela, a dor também é igual o meu pai, que ainda também passou pela fé. Paz do Senhor. Amém. Há uns anos atrás, o meu pé começou a doer, no calcanhar. Aí eu não consegui encostar no chão. E foi piorando. Aí eu fui no médico, fui no ortopedista, fui no clínico, enfim. E tomando remédio, aí o outro mandava tomar outro. O tratamento foi longo, só que nada adiantava. E na igreja que eu ia, nessa época, todos oravam. Eles já estavam vendo eu há tanto tempo com aquele problema, que eles passavam, os obreiros passavam e já pediam, né? Posso orar? Pode. E a gente em casa também orando, né? Mas o problema se arrastando. E eu não conseguia nem dirigir. E eu comecei a acostumar com aquele problema, porque tanto tempo, né, sem encostar o pé no chão. Aí, quando foi um dia, eu estava vindo, acho que da cozinha para a sala, aí o meu marido falou assim: o seu pé está no chão. Quando eu olhei, eu estava andando normal. E eu nem percebi. Então, quer dizer, eu fui curada, mas na hora dele, né? Na hora do Senhor. Não na minha, não na de todos que estavam orando, porque a corrente foi grande. E o sofrimento grande, né? Porque a dor é muito grande. Formigava, parecia que estava enfiando uma faca, sabe? No meu pé. E isso dia e noite. Mas aí eu fui curada em nome de Jesus. Aí, peraí, já vai bater papo. Mas o que a gente observou aí? Que ela sentia muitas dores, ela parece sentir apontada, ela não conseguia colocar o pé no chão, tomou remédio, fazia tudo e nada resolveu. Mas o mais interessante é que mesmo ela passando por tudo, o que ela fazia? Ela deixou de ir para a igreja? Não. Ela deixou e todo mundo orava por ela, como ela disse. Todo mundo orava, mas quando as pessoas oravam, na hora a dor passava, sumiu, aconteceu a cura? Sim ou não? Não aconteceu. Muitas pessoas, foi quanto tempo? Foi bastante tempo. Mais de um ano as pessoas orando. Aí tem gente que fala assim, ó, tá lá orando, ora, e não está acontecendo nada. Deus não está ouvindo a nossa oração. Não é que tem gente que pensa isso? Sim.
E ali, as pessoas orando, e parecia que estava sendo em vão. Mas aconteceu um dia que ela estava andando em casa, e aí ela percebeu que foi curada. Foi seu pai. Ela falou que nem foi ela que percebeu. E outra pessoa, meu pai chegou e falou para ela. Então o que eu queria te falar através desse testemunho? Que muitas vezes a gente está ali buscando, está ali orando, e às vezes parece que a gente não está vendo nada. Parece que até a oração do pastor não está valendo nada. Parece que todo mundo, ninguém é de Deus, ninguém presta, porque ora, e parece que não adianta. Mas o testemunho dela mostrou que enquanto ela estava caminhando, vivendo a vida dela, chegou um belo dia que a cura dela chegou. E quem fez essa cura na sua vida? Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, você prestou atenção nisso? Aconteceu isso com um leproso. Isso daqui está falando na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas isso só aconteceu lá? Eu mostrei que também acontece nos dias de hoje. E às vezes a gente pode cair num grande erro de a gente desistir no meio do caminho. A gente pode cair num grande erro de a gente parar de buscar a Deus no meio do caminho. E aí o que a gente não vai viver? A bênção de Deus. Não vamos ver a graça de Deus. Ali ela contou que foi um ano nessa luta, nessa peleja aí. Mas o que chegou? A vitória chegou. A bênção de Deus chegou. Aleluia. Tem pessoas que vão receber a oração e imediatamente ela é curada. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que vai acontecer como o leproso, como o testemunho da missionária Valéria. No caminho, na estrada, na caminhada, você vai ser tocado. Então, nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar crendo e caminhando. E na caminhada em que estivermos, Jesus vai nos curar e receberemos o nosso milagre. Dê uma salva de palmas para Jesus. No verso 15 ao 18, a Bíblia fala: quantas pessoas foram curadas? 10. E quantas voltaram para adorar, glorificar e agradecer ao Senhor? Somente uma. Muitas pessoas vêm na igreja, vêm a Jesus com a motivação de receber, mas poucos voltam com a motivação de glorificar e agradecer a Deus. Muitas pessoas, elas, ao receberem algo de Deus, perdem a motivação de o buscar. Elas vêm com a motivação de ser tocada por Deus, por ter uma cura, para abrir uma porta de emprego, para prosperar numa empresa, para tocar num filho, num esposo, para ter um casamento. Ela vem com essa motivação. Está errado? Não, está certo. Porque como eu preguei anteriormente, Jesus é a salvação, Jesus é a libertação, Jesus nos abençoa. Não está errado de vir por essas motivações. Mas a Bíblia nos ensina que a gente vai receber o que a gente quer, porque Deus é fiel. Mas você não pode perder a motivação de adorar a Deus e buscar a Deus depois que você recebe. Porque tem pessoas que a gente vê, quando está na vida aí, ela está dia de madrugada, de noite orando aqui na igreja. Se abrir
quê? Porque ela está motivada em receber alguma coisa de Deus. Ela está sofrendo que nem os leprosos. E ela fala, eu preciso da minha bênção, eu preciso do meu milagre. E aí ela se derrama em buscar. Mas o problema não está em quando nós vamos receber, porque nós iremos. Mas o problema está no que nós faremos depois que receber. Você não vai ter mais a necessidade, uma motivação de querer ir toda hora no culto, porque você já recebeu. Aí a pessoa acha, eu não preciso mais ir toda hora na igreja. Eu não preciso. Antes você orava de 3 em 3 horas, orava de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Por quê? Você estava motivado em receber. Mas depois você já recebeu. Para que eu quero orar tanto assim? Para que eu vou querer tanto na igreja? Por quê? A sua motivação morreu. Isso está acontecendo muito no nosso meio. Mas depois que você recebe, a sua motivação agora tem que mudar. Você vai ser motivado para agradecer pelo que Deus te fez. Graças a Deus. Você vai estar motivado, estar na presença dele, a ser grato pelo que ele te fez. A tua motivação vai ser em adorar e mostrar o poder dele, mostrar o que ele fez na tua vida. Vai ser glorificar e testemunhar o poder dele na sua vida. Então, não é errado você vir com a motivação de receber. Pode vir, não tem problema nenhum. Mas depois que você receber, muda a sua motivação. A sua motivação vai ser mostrar o que Deus fez na tua vida. Vai ser mostrar o que Deus é para você. Você vai estar motivado a todos os dias que você ver a bênção na tua vida, você dobrar os seus joelhos e ser grato pelo que Deus fez. Tem muitas pessoas que estão perdendo a motivação de estar na presença de Deus, porque já recebeu. Para que eu quero orar? Para que eu preciso da igreja se eu já tenho tudo? Não, agora a sua motivação é entrar na presença dele para o agradecer e o adorar. Agora a sua motivação é você ter o prazer de você contar o seu testemunho para que outras pessoas elas possam ver o poder de Deus, a grandeza de Deus. O testemunho é para isso, para glorificar o quê? O nome de Jesus. Então nós temos que entender que a motivação sua agora é qual? É você entrar na presença de Deus para você o agradecer. E aí tem pessoas que vão falar, mas pastor, eu não tenho o que agradecer. Pastor, eu não recebi nada para ter essa motivação de agradecer. Aí eu te digo, fique em paz, porque na caminhada você vai receber. Se você ainda não recebeu, fique em paz. Porque como aconteceu com a missionária Valéria, na caminhada dela, ela nem percebeu, mas Jesus já tinha tocado. E vai ser assim na tua vida. Você vai estar lá no trabalho e vai estar recebendo a bênção. Você vai estar lá lavando a louça e Deus vai estar te tocando. Você vai estar lá, não sei fazer o que, e a bênção de Deus estará chegando sobre você. Aplauda o nome de Jesus. Não desanima. E aí tem pessoas que falam, mas eu não recebi nada. Eu não tenho essa motivação de adorar, de glorificar, de agradecer. Quando você achar que você não tem motivos para adorar a Deus, você não tem motivos para glorificar e agradecer a Deus, você tem que lembrar que Deus já te deu algo muito grande. Mas o que me deu, pastor? Eu estou com falta de tudo. Ele deu a tua salvação. Ele veio na terra, entregou a sua vida por você. E todos aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Então ele já nos entregou algo muito precioso, muito grande. A nossa salvação.
E aí eu te faço uma pergunta: será que você não tem motivos para o agradecer? Será que você não tem motivos para o adorar, o glorificar e falar do como Ele é bom? Ainda que não recebamos nada, Ele já nos entregou algo muito grande, que tem maior valor do que qualquer coisa que podemos receber. Então, todos os dias, nós temos motivos para dobrar o nosso joelho e agradecer. Todos os dias nós temos motivos de falar para o mundo: Deus é bom, Deus é grande, Deus é poderoso. E a pessoa fala: mas por que você está falando isso? Olha a tua vida. Porque Deus me entregou a salvação. Pessoas vão falar: mas já escutei, você já escutou, mas por que eu vou adorar a Deus? Olha a minha vida. Deus já entregou a tua salvação. Se Ele não fizesse mais nada por nós, Ele era digno de ser adorado. Se Ele não fizesse mais um A por mim e por você, mesmo assim, nós tínhamos que o agradecer e o adorar. Porque Ele nos entregou o direito de sermos filhos de Deus e entrar no reino do céu. Então tenha dentro do seu coração o quê? Gratidão a Deus. E em tempo e fora de tempo, busque o Senhor, adore o Senhor, fale do amor do Senhor. Nunca perca a motivação de o buscar e de o adorar. No início da nossa caminhada na fé, a nossa motivação é buscar a Deus por coisas. Isso demonstra que você ainda é criança na fé, é bebê na fé, é imaturo. Quando você busca a Deus por motivos pessoais, que você busca a Deus por coisas da terra. Quando a gente cresce, amadurece, se torna um homem ou uma mulher na fé, a gente já não busca mais por coisas materiais ou por coisas que Ele pode nos oferecer, mas a gente busca a Deus, agradece a Deus, adora a Deus pelo que Ele já fez e Ele já deu. Aí você entende porque Jó disse aquilo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. A mulher dele não tinha maturidade espiritual, porque ela disse: maldiçoa teu Deus e morre. Por quê? Qual era o motivo de ela buscar Deus? Pelas bênçãos, pelas coisas materiais. E aí, quando ela perdeu tudo que era benefício e bom para ela, ela perdeu a motivação de adorar a Deus. Mas Jó era maduro na fé. E ele perdeu tudo, mas ele ainda tinha motivos para o adorar. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Deus é Deus. Porque o motivo da adoração de Jó era coisas materiais? Era o verdadeiro Deus. E com o tempo, eu e você temos que transicionar isso. E tem pessoas que passam anos dentro da igreja e ela não amadurece na fé. Ela vive a fé motivada por bênçãos da terra. E tem ministérios que incentivam isso. Que você venha para a igreja buscar coisas da terra. Por isso que eu disse: é errado, pastor? Isso não é errado. Mas você precisa, uma hora, crescer. E vir na igreja, independente se vai ter campanha ou não. Independente se vai ter banda de louvor, um monte, ou não. Porque o seu motivo não é terreno. O seu motivo é espiritual. É agradecer a Deus, é adorar a Deus, independente das coisas materiais e terrestres. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas? As pessoas
vão buscar a Deus com motivações erradas. O motivo de pessoas buscarem a Deus é porque uma igreja é grande, é cheia, é bonita, tem pessoas que cantam bem, ou que tem campanhas, ou tem propósitos. É esse o motivo, Zé. O motivo de buscar por uma casa, o motivo de buscar por um carro, por um relacionamento, por uma cura. É motivos. E a pessoa parece que ela nunca amadurece. Pessoas que estão há 30 anos dentro de uma igreja e só vai na igreja quando tem propósito, campanha, misericórdia. Que aí na igreja só se tiver revelação. Isso, o que é isso? O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, eu falava. Quando eu me tornei homem, eu comecei a ver, pensar e falar como homem. É normal você, um novo convertido, chega aqui na igreja com esses pensamentos. Mas depois de um tempo, você já não é mais criança. Depois de um tempo, você já não pode mais pensar assim. Deixa isso para os novos convertidos. Às vezes os pastores estão tendo que se preocupar e perder tempo, entre aspas, com pessoas que já não poderiam mais ter essa dificuldade. Que deveriam estar maduras. Que deveriam estar mais firmes. Mas nunca cresce, nunca amadurece. E às vezes pessoas que estão entrando na igreja novo, que precisam da atenção, a gente tem que dividir com pessoas bem barbadas na presença de Deus. Então chegou um tempo de nós amadurecermos na nossa fé. Que nem diz um ditado aí, parar de mimimi. Qualquer coisa te abala. Qualquer coisa não vou mais para a igreja. Qualquer coisa não vou mais orar. Qualquer coisa... O que é isso? Então você não entendeu o que é o Evangelho, você não entendeu os motivos pelos quais você vem para a igreja e você o adora. E hoje você, através dessa palavra, você está tendo um ensino para que você mude a sua cabeça e comece a adorar a Deus como Jó, independente das circunstâncias. Nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. Se Deus me deu, glória a Deus. Se Deus não me deu, glória a Deus. E tem gente assim, quando Deus dá, é glória a Deus. Quando Deus não dá, eu não vou mais para a igreja. E se Deus não existe, meu Deus. Então, vamos fazer o quê? Vamos amadurecer na fé. Vamos adorar a Deus independente das nossas circunstâncias. E é essa a oração que eu e você faremos nessa manhã. Pediremos a Deus: Senhor, nos dê um coração de um adorador. É essa oração que eu e você temos que fazer. Nos dê um coração de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora e vamos buscar a presença de Deus, pedir para que o Senhor possa transicionar o nosso coração, transformar o nosso coração. Pai, Jesus, às vezes nós temos o mesmo coração desses 9 leprosos. Nós temos motivação para te buscar pelo que precisamos, mas não temos motivação para te agradecer. Quando queremos algo do Senhor, nós oramos, frequentamos a igreja, fazemos tudo, fazemos propósito. Mas quando às vezes a gente recebe, a gente já muda. Ou quando passamos por dificuldades, a nossa adoração muda. Porque muitas vezes estamos entrando na tua presença com motivações erradas. Pai, converte o nosso coração. Ajuda-nos a termos motivações certas para te adorar.
motivações certas para te buscar e te bendizer. Hoje, Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de barganha que muitas vezes temos. Fazemos porque queremos. Se eu der, Deus vai me dar. Está errado, Jesus. Tira do nosso coração essa mentalidade mesquinha, errante, e coloca no nosso coração um coração de um verdadeiro adorador, que te adora não pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas pelo que o Senhor já fez naquela cruz do Calvário. O Senhor sabe que muitas vezes não é porque somos maus, é porque nós temos uma alma contaminada, corrupta, que nos leva continuamente para distante do Senhor. Mas eu te peço que através do teu Santo Espírito nos conduza a entregar-te uma verdadeira adoração, nos conduza a viver, Jesus, diante do Senhor em santidade, que possamos te adorar na beleza da tua santidade. E nós cremos que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E você vai dizer isso. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Receba a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por você. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor em você. Eu creio, Pai, que o Senhor tem o melhor preparado para a nossa vida. Creio, Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor em você. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor em você. Acredito, sim, acredito.
impossível em eu viver. O impossível Deus vai fazer.